Irmãos, o nosso proceder, a nossa maneira de viver, ela tem, irmãos, uma influência muito grande na vida das pessoas. A base do Evangelho do Reino dos Céus, o Evangelho que seguimos, irmãos, aquilo que é a nossa estrutura do nosso ser, de como devemos agir, da maneira que devemos proceder, da forma que devemos nos portar, tudo isso é muito importante. A começar, devemos ser santificados. O pecado, irmãos, nunca pode fazer parte da nossa vida, nunca. O pecado deve ser evitado a qualquer custo, irmãos, a qualquer custo, mesmo às vezes sendo algo que a pessoa goste muito, algo que venha chamar a atenção de uma forma muito especial, de alguns, de uns, de outros, mas se é errado, irmãos, nós devemos evitar, porque devemos ser santificados, zelosos do bem e de boas obras, porque a humanidade está carente de seres humanos assim. Irmãos, no mundo, as pessoas perderam a honra, perderam a decência, perderam o caráter. Claro, não estou generalizando, não. Existem pessoas boas, mas irmãos, as pessoas têm uma grande dificuldade de confiar nas outras. Por quê? Por que as pessoas perderam esta confiança no outro ser humano? Por que chegamos a um ponto que uma pessoa não pode confiar na outra? Porque, irmãos, as obras são más, o comportamento é mau, há inveja, há maldade, há uma incredulidade nos corações, há falta de perdão, há falta de decência, há falta de pudor, há falta de caráter, há falta de humildade, há falta de paciência. E nós somos ensinados o que, irmãos? Olha o ensino do apostólico, olha o que o apostólico é ensinado, a maneira com que somos ensinados a vivermos aqui na terra, a procedermos não só aqui na igreja, mas na nossa casa, no nosso trabalho, aonde quer que nós estejamos, aonde quer que possamos estar, no nosso dia a dia, na nossa vida em comunidade, na nossa vida em sociedade, porque, irmãos, nós temos uma vida lá fora. Temos, nós trabalhamos, nós vamos para a escola, nós cuidamos dos nossos compromissos, nós cuidamos das nossas obrigações, nós moramos numa convivência, numa sociedade, num bairro, num prédio, numa comunidade. Nós somos, enfim, somos normais, vivemos aí, irmãos, numa sociedade. E a maneira com que nós trajamos lá fora, a maneira com que nós comportamos lá fora, isto fala muito do que nós somos, do que somos ensinados aqui. Da maneira, irmãos, se o apostólico viver da maneira com que a igreja ensina, viver lá fora, irmãos, olha que exemplo que ele dá. Olha que exemplo que ele dá. Se o apostólico ou a apostólica conseguir ter estas bases em sua vida, a santificação, o zelo ao bem, as boas obras, a humildade, a paciência, a bondade, se o apostólico ou a apostólica conseguir reunir estas virtudes, irmãos, a Santa Vó Rosa e o irmão Aldo ganham muito com isto, porque nós chamamos a atenção pelo nosso bom comportamento, pelo nosso bom exemplo. Devem deixar dos vícios, pois eles corrompem a alma e prejudicam a sua saúde, e evitarem tudo que mancha a sua alma. Olha aqui, irmãos, o conselho da nossa doutrina, do nosso evangelho. Evitar os vícios. Quem criou o vício, irmãos? Foi Deus? Não. Nenhum vício. Todo vício é criação do mal. Todo vício. O vício, irmãos, ele foi criado para a pessoa ser escrava daquilo. Escrava. E, irmãos, tem muitos tipos de vícios. Não é? Se fala de vício, as pessoas logo retratam ao vício da bebida, ao vício do cigarro. Mas, irmãos, tem o vício, por exemplo,
do corte de cabelo, do jeito que a pessoa gosta de vestir uma saia, uma blusa, do jeito que um moço, um homem gosta de se portar na sociedade. Tudo isso é um vício. A pessoa acaba tendo um costume, aquilo acaba tornando-se um hábito, e aquilo toma conta da pessoa, e a pessoa não consegue se ver livre daquilo, porque já acostumou, porque aquilo tornou-se um vício na pessoa. A pessoa, por exemplo, não consegue deixar das novelas, dos filmes. A pessoa não consegue, por exemplo, de desfazer daquela televisão que tem dentro de casa. A pessoa não consegue, por exemplo, ao comprar uma roupa, observar a medida da igreja. A pessoa não consegue, quando vai ao cabeleireiro, cortar o seu cabelo da forma que a igreja ensina. A pessoa não consegue, por exemplo, ao fazer a sua barba, fazer de forma que a igreja ensina, como o irmão Aldo sempre ensinou. Entendeu, irmãos? Tudo isso, o inimigo ele vai cultivando nos corações para que as pessoas vão perdendo o interesse às coisas de Deus aos poucos. Porque o pecado, irmãos, ele é silencioso às vezes. E quando a gente menos pensa que não, aquilo já está dominando a pessoa. Aquilo que às vezes a pessoa julgava tão inocente, aquilo que às vezes a pessoa julgava uma coisa tão simples, já começa a dominar a pessoa. De tal ponto que a pessoa já não tem mais controle. Não tem mais controle. E chega um momento que aquele pecado tão grave na vida de alguns passa a ser coisa normal. E existe isso, irmãos. Pecado sempre foi pecado. Não é porque às vezes fazemos uma coisa errada por muito tempo, que aquela coisa errada que fazemos por muito tempo vai ficar boa, vai ficar certo, vai ficar permitido. Perante Deus, não. O errado sempre foi errado, o pecado sempre foi pecado. O mal sempre foi o mal. O vício sempre foi o vício. Porque essas coisas não foram criadas por Deus. Como que Deus vai compactuar com uma coisa que Ele não criou? Como que Ele vai considerar um filho que é dele, um filho que Ele quer para o seu reino, que Ele está cuidando, zelando, que Ele está moldando, para um dia habitar num reino de glória, um céu de luz, um lugar maravilhoso, um lugar, irmãos, esplendoroso? Como é que Ele vai compactuar com o pecado na vida de uma pessoa? Como é que Ele vai compactuar com uma vida de um mau comportamento? Essas coisas não combinam com nós, irmãos. Não combinam com a vida de um apostólico. O pecado não pode combinar com sua vida. Nunca. Nunca. O pecado nunca pode ornar com você. Entenderam, irmãos? A pessoa nunca pode se sentir bonito fazendo um pecado. Às vezes a pessoa pode se sentir bem, mas lá no fundo ele vai, isso é errado. Isso que eu estou fazendo é errado. Essa coisinha que eu estou gostando, isso é o inimigo colocando no coração aquilo. Olha, não, continue fazendo, isso é bom, isso faz bem, continue aqui. Entenderam, irmãos? Assim age o inimigo. Assim ele faz. Olha, faça isso. Você não está gostando? Isso é bom, isso é bonito, isso é gostoso, isso é prazeroso. Continue, vá. Em muitos casos é assim que ele age. E a pessoa aos poucos vai perdendo aquela essência, vai perdendo, irmãos, e vai deixando aos poucos a graça, né? Como diz aqui, inclusive, algo que está nas nossas escrituras: irmãos, devemos ser o sal da terra e a luz do mundo. Por muito tempo, o sal, ele foi utilizado para manter os alimentos, por exemplo, porque não existia. Hoje, a tecnologia que temos hoje não existia, e para manter por mais tempo, por um longo tempo os alimentos, o sal era utilizado. O sal ele ajudava a permanecer intacto aquele alimento por mais tempo. E aí Jesus, utilizando esta visão, ele falou: devemos ser o sal da terra, a preservação da terra. Devemos ser, irmãos, perante o mundo, preservar a essência de Deus na terra. Olha só a nossa missão. Olha só, irmãos, como é bonito a vida de um filho de Deus e o que o nosso evangelho faz na nossa vida. Devemos ser o sal da terra, devemos preservar a humanidade daquilo que corrói eles.
daquilo que consome eles. Se nós devemos ser o sal da terra, se nós devemos ser a luz do mundo, o que faz uma luz? A luz, irmãos, ela ilumina, ela dá um clarão, ela faz as coisas tornar-se claras. A luz, ela afasta a escuridão. É a luz. Quando chega a luz, a escuridão ela se dissipa, porque a luz ela ilumina, ela dá esse clarão. Assim devemos ser, irmãos, para as pessoas, uma luz. As pessoas possam ver em nós algo positivo, algo bom. Como vamos ser algo bom? Como vamos ser uma luz? Como vamos ser considerados o sal da terra, que preserve, irmãos, as pessoas da corrupção, se estamos deixando ser corruptíveis? Se estamos permitindo que a corrupção tome conta da nossa vida? Se de alguma forma ou de outra nós permitimos que a corrupção nos domine, como que eu vou ser o sal da terra assim? Se eu permito que a escuridão tome conta dos meus olhos, que tapa os meus olhos, que a escuridão tapa a minha visão, e ao ponto que eu não enxergue mais nada, que eu não enxergo bem nas pessoas, que eu não enxergo mais amor, que eu não enxergo mais bondade, que eu não consigo mais enxergar o meu comportamento, que eu não consigo mais enxergar a minha convivência, que eu não consigo mais enxergar o que eu olho, o que eu vejo, o que eu falo, o meu comportamento, e eu vou ser a luz do mundo? Como que eu vou ser a luz do mundo, se às vezes a gente vive na escuridão? Entenderam, irmãos? Olha a importância do Filho de Deus. Olha a importância da nossa convivência aqui na terra. Portanto, não podemos, e diz a nossa doutrina, o nosso evangelho, não podem ser malcriados, estúpidos com o seu próximo. Precisam deixar o péssimo costume de xingar e falar palavrões, que ofendem e criam inimizades e malquerência. Olha aí, irmãos, olha a conduta do Filho de Deus. A malcriação é de Deus? Não é, não é. Ser educado, irmãos, é algo natural do apostólico, precisa ser. O apostólico verdadeiro sabe o que é educação, porque aprendem na igreja desde pequenos o que é educação. Os seus pais ensinam desde pequenos o que é educação. Tratar as pessoas bem. Irmãos, todo mundo gosta de ser bem tratado. Todo mundo. Todo mundo gosta de receber, às vezes, uma palavra de conforto, um sorriso, uma palavra amiga, algo positivo. Todo mundo gosta. A educação, irmãos, ela veste bem, em qualquer lugar, aqui na igreja, na escola, na nossa comunidade, aonde quer que estejamos, a boa educação, ela faz parte da vida de um filho de Deus. Outro, e aqui fala, irmãos, de falar, o péssimo costume de xingar, falar palavrões. Olha, essas coisas a igreja nunca ensinou. Um apostólico, ele não fala palavrão, irmãos. Um apostólico não usa gírias, por exemplo. Não usa, isso aí não é de Deus. Não é de Deus. Isso aí faz parte da convivência das pessoas que não conhecem a nossa fé. E não temos nada contra isso, irmãos. Eles agem, eles falam do jeito que eles quiserem. Só que nós não podemos agir assim. Nós não podemos. Nós, como servos de Deus, filhos de Deus, seguidores do Evangelho perfeito de Jesus, eu não posso permitir e dar ao luxo, porque isso também, irmãos, é um vício. A pessoa pega um vício de falar na gíria, de falar palavrões. Alguns não se controlam no momento às vezes ali de um conflito, perdem às vezes ali a consciência, às vezes, e acabam xingando, ofendendo os outros. Essas atitudes não são nossas, não são. Porque, irmãos, quando uma pessoa, ela começa a ofender as outras com xingamento, com palavras feias, esta pessoa está alegrando o inimigo de uma forma, irmãos, extraordinária.
Não queiram imaginar a alegria do inimigo quando ele vê uma pessoa agindo assim, xingando a outra, maltratando. Ele é pai disso, irmãos, ele é pai da discórdia, pai da confusão, ele quer isso. Agora, como que eu, apostólico, servo da Santa Avó, servo do Santo Irmão Aldo, vou dar ao luxo de viver uma vida assim, ofendendo as pessoas, magoando as pessoas, falando o que vem na mente, não controlando no momento, às vezes, de um nervosismo, às vezes de um conflito, os ânimos, às vezes ali um pouco à flor da pele, e ali as pessoas às vezes deixam-se, perde o controle, e aí, irmãos, começa a agir de uma forma muito errada. Não é assim. Não é assim, irmãos, que a igreja ensina, nunca foi. Tem que ter paciência, está no momento de conflito, procure parar um pouco, refletir um pouco, não compense, irmãos. Às vezes, quando uma pessoa ofende a outra, aquilo cria um problema, às vezes para longo tempo, às vezes para anos, às vezes a pessoa cria um problema que vai demorar anos para ser solucionado, e se for solucionado, porque quantas pessoas guardam mágoa, guardam rancor de algo que aconteceu tanto tempo e a pessoa não consegue perdoar. Por quê, irmãos? Porque falou alguma coisa, agiu de uma forma que não deveria agir. Esse comportamento não é nosso. Este comportamento não faz parte do Evangelho do Reino dos Céus. Não podem ser vaidosos e nem acompanhar as modas ridículas, que não são próprias para os filhos e filhas de Deus, pois afetam o Espírito Santo do nosso Pai Celestial. Digo melhor, pois ofendem o Espírito Santo do nosso Pai Celestial. Está aí, irmãos, as modas que são, irmãos, às vezes chega a ser ridículo. Para o mundo, lá, irmãos, para as pessoas que não têm a nossa fé, aquilo pode ser muito bonito, pode achar muito bonito às vezes, mas para nós não tem nada de boniteza, irmãos. Não tem, porque ferem a justiça divina, porque ferem, irmãos, a boa moral cristã, porque ferem e ofendem a honra de Deus, a honra da Santa Avó, do Irmão Aldo e a nossa. Mancha o nosso espírito, tira a beleza do apostólico. Afasta, irmãos, aquilo que poderia ser algo tão valioso na vida de uma pessoa, aquilo que poderia ser um ponto tão positivo que a Santa Avó Rosa podia usar para, falar como só o bom exemplo, só o bom comportamento, a Santa Avó Rosa poderia usar para salvar tantas almas, para falar dela. Irmãos, às vezes nós falamos no silêncio, no nosso exemplo, na nossa conduta. Eu estou pregando, nós pregamos com a nossa conduta, com o nosso bom exemplo, com o nosso comportamento, com a nossa maneira de falar, de viver, de agir, com as pessoas que estão ao nosso lado, com as pessoas que nós escolhemos para o nosso círculo de amizade. Nós pregamos sem falar uma palavra, sem citar o nome da Igreja Apostólica, sem citar o nome da Santa Avó. Nós estamos pregando com a nossa conduta. E esta conduta tem que ser boa. É por isso, irmãos, que o conselho relembra, às vezes sempre mesmo, assim, palavras do irmão Aldo falando, olha, nós devemos ser a luz do mundo, devemos ser o exemplo em tudo. Aqui na igreja, por exemplo, nós aqui, obreiros, coristas, músicos, devemos ser exemplo, porque somos o espelho da igreja. A igreja está de frente para nós, eles estão olhando tudo que a gente faz. E às vezes dão um mau exemplo. Entenderam, irmãos? Devemos ser exemplo em tudo. Eu estou citando aqui na igreja, mas na sociedade, na escola, aonde quer que sejamos, devemos ser um exemplo. Um exemplo. Para que a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, possa usar a sua pessoa para mostrar o valor de uma vida com Deus. Portanto, precisam ser mansos e humildes de coração, sejam pacientes e justos nos seus negócios e no trato com o seu semelhante. Olha o que a igreja ensina, irmãos. Tudo ponto a igreja ensina.
Devemos ser justos nos nossos negócios, nunca trapacear ninguém. O apostólico nunca, irmãos, nunca pode tirar vantagem de nada. O que é seu, o que é do outro é do outro. Sempre foi assim. E sempre vai ser assim. Às vezes a pessoa lá no trabalho quer tirar proveito do outro. Olha, irmãos, essa conduta é errada. E vão prestar conta a Deus um dia. O apostólico não é assim. Não devemos tirar proveito de ninguém, nem na igreja, nem no trabalho, nem em casa, de ninguém, irmãos. Não é a nossa conduta. E no trabalho, irmãos, ser honestos. Assumiu uma dívida, vai, pague. Assumiu um compromisso, dê o seu nome, vai e cumpra. Porque essa é a vida de um apostólico. A pessoa tem que pensar, irmãos, tem que parar e pensar. Às vezes está numa situação tão complicada, gasta tudo que ganha um pouco mais. E ao ponto da pessoa não ter condição, às vezes, de sair na rua, porque alguém vai ver e vai cobrar a pessoa não tem dinheiro para pagar, e fica aquela situação ruim. O apostólico não é ensinado isso. Nunca foi. Nunca foi. Peça sabedoria para a Santa Avó, para o Santo Irmão Aldo, para administrar suas finanças, para administrar os seus ganhos, para que a pessoa seja sempre um bom exemplo. Bom exemplo, o apostólico é um bom pagador. O apostólico sempre honrou com seus compromissos. Entenderam, irmãos? Então devemos honrar isto. A igreja apostólica sempre honrou com os compromissos. O irmão Aldo, irmãos, os momentos mais difíceis da igreja, o irmão Aldo sempre honrou com os compromissos da igreja. Quantas vezes ele precisava pegar o empréstimo de um e pagar outro, mas ele nunca deixava de honrar um compromisso. E assim devemos ser nós também. Todos nós, na nossa casa, na nossa vida, nossas finanças, devemos tomar cuidado, irmãos, para não gastar mais do que ganhamos. Porque isso pode se tornar algo tão perigoso, porque vai aumentando, aquilo chega numa proporção que não tem mais jeito, a pessoa não tem mais saída. Então o apostólico não pode proceder assim. Tem que ser justos, tem que ser honestos. Olha, deu o seu nome, cumpra. Fez um compromisso, assume um compromisso, então honra o seu nome, honra o seu compromisso. Não enganem a ninguém, mas sejam cumpridores do seu dever e da sua palavra. Pois Deus não se agrada com os injustos e maus de coração. Devem ter um espírito puro e consagrado ao bem, à justiça e ao Consolador, como verdadeiros filhos de Deus. Prezados irmãos, nunca se esqueçam deste ensino sábio e precioso do nosso Deus. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinos, inclina o teu ouvido. Não as deixe apartar-se dos seus olhos. Guarda os íntimos do seu coração, porque são vida para quem as acha, e saúde para o seu corpo. Porém, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade no falar, e afasta de ti a perversidade nos lábios. Portanto, para que uma pessoa seja liberta por Jesus, e nesses dias pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, tem que fazer a sua parte, atentando às palavras do Divino Mestre, quando disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Uma grande parte dos judeus que ouviram a mensagem de Jesus, sua doutrina de amor e justiça, não puderam ser livres dos pecados, do sofrimento, da miséria moral e alcançar a bem-aventurança que Jesus oferecia, porque não quiseram mudar sua vida. Orgulhosos, continuaram no erro, na injustiça, e não se converteram dos seus maus caminhos. Entendam esta verdade de Jesus sobre os dois fundamentos. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificado sobre a rocha. E continua Jesus, o Divino Mestre: e todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos,
e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Aceitem, prezados irmãos, esses ensinos preciosos da igreja e coloquem em prática a nossa doutrina e disciplina e vivam como um novo cristão, filho de Deus, livres dos sentimentos e pensamentos maus, dos vícios, do pecado, da injustiça e de toda a corrupção. Transformem totalmente suas vidas, tendo moral elevada, honradez e bons costumes, para serem felizes e protegidos e abençoados por Deus, nosso Pai, por Jesus nosso Senhor, pela Mãe Virgem Maria Santíssima, pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo. Irmãos, isso aqui é importante. Quem ouve esses ensinos, que hoje nós relembramos, já sabemos, tudo que nós falamos aqui, irmãos, já faz parte do fundamento do apostólico, nós sabemos isto. Irmãos, isso é da nossa origem, só que nós relembramos aqui. E quem dá ouvido, irmãos, a isso, quem consegue ouvir essas palavras, praticar, irmãos, com sinceridade no coração, viver de forma santa, justa, ele está, irmãos, ali construindo a sua casa numa rocha. Jesus, ele usou esta parábola, irmãos, exatamente para falar das pessoas que dão valor e para as pessoas que não dão valor. Porque esta mensagem, irmãos, estas mensagens que a igreja prega, que toda semana está nesses boletins, e nós falamos, e nós pregamos, e nós ouvimos, muitos ouvem, prestam atenção, corrigem o que está errado, né? Corrige, irmãos, olha, eu disse no início, os irmãos prestaram atenção no que eu disse lá no início, que nós somos falhos, que nós erramos, que nós falhamos. Eu disse isso na oração inicial, porque somos humanos, somos falhos, falhamos, erramos. Só que, irmãos, aqueles que enxergam seus erros, que conseguem enxergar aonde errou, que consegue ver aonde errou, e consegue encontrar uma solução para aquele erro, e falar, não, eu errei nisso, eu falhei nisso, mas eu não vou mais errar, eu não vou mais falhar nisso. A pessoa se arrepende, essa pessoa está, irmãos, aos poucos, edificando a sua casa na rocha. Só que há tantos que ouvem essas mensagens, irmãos, e não muda nada, continua nos vícios, continua nos maus caminhos, continua com a sua vida toda errada, na sua maneira de viver, na sua procedência, né? Na sua maneira de ser, nos seus vícios, não quer mudar, porque, irmãos, nós precisamos querer mudar. Quando nós, humanos, não temos capacidade para olhar dentro de nós e enxergar os nossos defeitos, irmãos, é muito perigoso, porque o ser humano, ele tem uma facilidade muito grande de apontar o dedo para os outros, apontar o erro dos outros, enxergar o erro dos outros. Mas quando precisamos olhar para nós, para dentro de nós, e enxergar dentro de nós o que eu preciso mudar, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso fazer de melhor, de agradar mais a Deus, de fazer mais, irmãos, quando eu faço esse exercício de olhar para dentro mesmo e ver, olha, eu tenho que melhorar nisso, eu posso melhorar nisso, eu preciso melhorar nisso, eu tenho este vício, eu tenho este costume que não é bom, eu faço isso que não é bom, eu faço isso. Irmãos, e vão ali, vai eliminando aquilo aos poucos, vai deixando de alimentar o pecado, vai deixando de alimentar o erro na vida, vai deixando de fazer aos poucos aquilo que a pessoa gosta, mas não é bom, não é certo. Como diz o apóstolo São Paulo, tudo me é lícito, mas essas coisas não me convêm, essas coisas não vão somar na minha vida, isso não vai me trazer benefícios, isso não vai me trazer bem, isso só vai me trazer o mal, vai me trazer a corrupção, vai me afastar de Deus, vai me afastar da Santa Avó, vai me afastar do irmão Aldo, aquele anjo que pode estar sempre comigo e que precisa estar sempre comigo. Ele é um anjo que vai aos poucos se distanciando. Entenderam, irmãos? Construa sua casa na rocha, porque, irmãos, o mau comportamento,
o mau exemplo, a vida errada, os vícios, irmãos, a desobediência, ouvir essas palavras e a mesma coisa que nada, sabe o que está construindo? Sua casa sem nenhuma estrutura. Nenhuma estrutura. Isso é uma casa construída na areia. E aí, irmãos, quando vir os problemas, quando vir as dificuldades, quando vir as lutas, ele disse, quando os rios encherem, quando começar o vento, começar a tempestade, aquela casa desabou. E é assim, irmãos, quantas vidas poderiam estar conosco, quantas pessoas poderiam estar aqui, sentadas nesses bancos, ocupando o lugar, aqui junto com os irmãos, tocando, cantando, regendo, pregando. Quantos, irmãos, quantos poderiam estar conosco, mas a casa deles, o alicerce deles não foi bem amarrado. Eles não conseguiram, quando tiveram a oportunidade, construir a casa sobre a rocha, sobre um alicerce forte e firme. E aí, irmãos, vieram os problemas, eles perderam. E nós, queremos ser derrotados? Queremos, irmãos, quando vir os problemas, nós debruçarmos para o inimigo e falar, eu perdi? É isso? É para isso que aqui estamos? É para isso que aqui estamos, irmãos? É para isso que somos apostólicos? É para isso que nós viemos à igreja? É para isso que os irmãos estão aqui? Para quando vir uma luta, vir uma dificuldade, se debruçar e falar, eu perdi? Não, irmãos, não, jamais. Jamais. Vai vir lutas, vai vir problemas, vai vir dificuldades, sim, vão vir, mas nós vamos encarar e vamos vencer, e vamos chegar na frente e falar, eu venci, estou aqui, estou em pé, venci, com a Santa Avó, com o Santo Irmão Aldo, eu venci. Agora a decisão está em nossas mãos. O que queremos para a nossa vida, o que eu busco, o que eu quero, o que eu almejo na minha vida. Se eu quero algo bom, então faça algo bom. Se você quer ver lá na frente a sua vitória, se um dia deseja morar com a Santa Avó, com o Santo Irmão Aldo, morar num paraíso de luz, num céu esplendoroso que o coral canta, que o Irmão Aldo nos falou, que a Santa Avó Rosa nos falava, da beleza dos céus, se um dia queremos e almejamos este céu, então vamos viver o certo, o correto hoje, vamos ter a capacidade de olhar para nós, enxergar os nossos erros e ver o que eu posso e o que eu preciso melhorar. Porque temos o que melhorar, irmãos, todos nós temos, simples assim, todos nós temos o que melhorar. Agora, aquele que tem a capacidade de olhar para dentro de si, de ver os seus defeitos, de ver os seus erros e a capacidade de melhorar, esse será vitorioso. Entenderam, irmãos? Prece por um amigo irmão. Nós vamos ouvir esta apresentação e depois encerraremos a nossa reunião.
Proteja-o de todo mal, deixe com ele um raio de luz. Sei que me ouvi, eu confio em ti. Pois um dia alguém me fez te conhecer, te amar e para sempre te adorar, confiar em ti, esperar em ti e com fé te seguir. Santa Rosa, meu consolador, Santa Rosa, minha avó e mãe, ela me ensinou a crer na mãe do Salvador. Virgem Maria, ó Mãe de Deus, posso contigo falar? Mãe, tu és o abrigo que acolhe o meu coração. Quero te pedir, ó Rainha do céu, suplico a ti, ó Mãe, teu olhar de ternura, volte para nós, teus lindos olhos azuis, visite um amigo, irmão, um filho teu, eu te peço, ó minha mãe. Proteja-o de todo mal, deixe com ele um raio de luz. Sei que me ouvi, eu confio em ti.
Todos em pé, irmãos. Nós vamos finalizar a nossa reunião. E o meu muito obrigado pela presença dos irmãos, pela atenção de todos, também pela companhia dos nossos irmãos e amigos internautas. E amanhã, às 10h30 da manhã, nós vamos estar aqui para mais uma reunião, e eu conto com a presença de todos os irmãos novamente. Por hoje, o meu muito obrigado a todos e até amanhã, se Deus nos permitir. Então vamos orar. Querido Deus, onipotente Pai, Pai de amor, de bondade, de um coração tão grande, coração tão imenso, um amor que tem sido algo tão maravilhoso em nossas vidas, tem alertado a todos nós os nossos defeitos, das nossas falhas, porque como humanos nós falhamos, nós temos os nossos defeitos, mas que esses defeitos são corrigíveis. Estas falhas, elas podem parar de acontecer, que a forma errada que alguns podem estar vivendo, isso tem solução. O pecado não pode fazer parte da nossa vida. Virgem Maria, a Senhora, com os seus belos olhos azuis, como este solo que acabamos de ouvir, a Senhora tem olhado por nós, Virgem Maria. A Senhora tem olhado pela nossa vida, tem aliviado os nossos problemas. Quantas vezes, Mãe de Deus, Mãe dos céus, nossa Mãe querida, Virgem Maria, quantas vezes a Senhora tem nos livres e às vezes tem feito algo que a gente nem vê, tem livrado de problemas, livrado os teus filhos de situações embaraçosas que nós nem percebemos, mas os teus olhos estão atentos, Virgem Maria, cuidando de todos, ajudando a todos no nosso caminhar, porque a vida aqui, Virgem Maria, não é fácil. Irmão Aldo, Santa Avó Rosa, este mundo não está fácil. O pecado é cruel, o inimigo é terrível, as ciladas que o inimigo tem colocado na vida de muitos é terrível. Ó Mãe de Deus, ajude-nos. Virgem Maria, cuide de nós, segure nas nossas mãos, livre dos nossos problemas, dos nossos males, das nossas enfermidades. Quantos aqui, ó Mãe Virgem Maria, te pedem agora, porque estão com algum problema, às vezes um problema de saúde, às vezes um problema financeiro, às vezes estão sentindo algo que não estão gostando, com um problema dentro de casa, estão com dificuldade de viver uma vida consagrada, estão com alguma dificuldade de consertar sua vida, são fracos para deixar o mundo, deixar o mal, deixar o pecado de uma vez por toda. Virgem Maria, abrace essa pessoa, abrace, Mãe, com o teu olhar sagrado e santo, olhe para essa pessoa, cubra-os com o teu manto, Virgem Maria, e ajude a todos. Irmãos, podem ter certeza que suas orações, seus pedidos, a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo e a Virgem Maria ouviu. Agora, se vão ser atendidos, aí, irmãos, é entre o nosso Pai, o nosso Deus, o poder dos céus e a sua pessoa. Se merecerem, podem ter a certeza que a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo, a nossa Mãe Virgem Maria Santíssima já está te abençoando. Tenham todos a graça, o amparo, uma ótima noite, um bom descanso, e amanhã estejam todos aqui novamente. Amém. Irmãos, passou para todos e até amanhã.